Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal especial. Especial por quê, pastor? Este ano de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Castel, que pela misericórdia do Senhor está sobre a nossa responsabilidade, está celebrando a família. Pegamos um momento aí que passamos de crise sanitária, desde o ano passado estamos aí vivendo no meio a uma pandemia. Então Deus colocou no nosso coração no início deste ano para que celebrássemos a família, que pegássemos esse tema e nos dedicássemos a ele. E todas as manhãs, em todos os nossos eventos, nós temos procurado fazer menção da família. Família é algo que foi instituído, criado por Deus. Por isso nós valorizamos e respeitamos e oramos, intercedemos, porque em toda adversidade, em toda luta, em toda peleja, em toda essa situação de coronavírus, os mais atingidos diretamente ou indiretamente são os ambientes familiares que mais sofrem. Por isso nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã para servir como canal de bênção, manhã de quinta-feira abençoada, para estar compartilhando mais uma vez da palavra de Deus com você, com a tua família, com os teus amigos, todos aqueles que forem alcançados pela palavra de Deus. Aqui não é o nome do pastor Elias que tem que ser exaltado. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao nosso Senhor. Temos aqui um tema importantíssimo, queremos aproveitar o ensejo, a oportunidade para estar aqui prestando solidariedade a todas as vítimas atingidas diretamente ou indiretamente com o Covid-19. Quebra de maldição é bíblico e já deixo um parecer para você, amigo, irmão, família abençoada. Rejeite as maldições. É a palavra que Deus colocou no meu coração para poder orar e estar compartilhando aqui em breve palavras com você nesta manhã abençoada. Fique aí comigo meditando. Começamos uma maratona sobre esse tema chamado maldição. Algo que tem atrapalhado a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Mas queremos trazer um parecer para que você rejeite esse negócio. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença mais uma vez. Obrigado por este dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela paz e harmonia que o Senhor tem feito com que fiquem pairados sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos irmãos, dos nossos amigos, das famílias. Meu Deus, toma a nossa vida em tuas mãos, perdoa nossos pecados, Senhor, família, pessoas que foram atingidas com o Covid-19, com o coronavírus, que o Senhor possa livrar de todo mal, pessoas que estão internadas no leito de hospital, internadas numa UTI, intubados, faça a tua vontade, faça com que essas pessoas possam retornar para os seus lares. Deus, guarda, cuida, livra de toda peleja, de toda luta, de toda adversidade. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo, adorável de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, me dê aí mais um pouco hoje da tua atenção. Como eu já disse, Deus tocou no nosso coração na manhã dessa quarta-feira para poder estar falando sobre esse tema maldição. E eu quero dar um pouco de mais continuidade para você entender, para que esta palavra fique enraizada na tua mente, no teu coração e sirva de edificação
e, ao invés de maldição, seja bênção na sua vida. Rejeite maldição. Quebra de maldição é bíblico, está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O assunto aqui em foco, em tema, quero introdutoriamente dizer para você, queridos, que nós iniciamos aí esta maratona de palavras sobre maldição, dizendo que quero repetir de novo o que eu repeti ontem, há uma necessidade extrema, muito grande em nossos dias, em que nós estamos vivendo, dias atuais, para que falemos sobre este tema, devido a algumas áreas de nossas vidas, da vida das pessoas estarem sendo atingidas negativamente por acreditarem serem vítimas de maldições, advinda de seus antepassados. E uma das áreas mais afetadas é a família, é os matrimônios, é os casamentos. E isso está trazendo, infelizmente, separações, desavenças, divórcio para aqueles casamentos que foram até abençoados por uma liderança cristã, né? E também por Deus. As famílias, os casamentos, os filhos, todos estão sendo atingidos por alguém acreditar nesse negócio de maldição, maldição hereditária, maldição sobre a família. Precisamos tratar seriamente no assunto, de forma muito séria. Com o quê? Com oração intercessória, para que Deus, o Senhor, mediante a nossa fé nele, destrua todas as investidas do nosso adversário contra nossas vidas, contra vossas vidas, contra a vida das pessoas, contra as famílias. E eu te chamo a sua atenção para estar comigo, compartilhando desta palavra nesta manhã, extraída da Bíblia Sagrada, que é o nosso, como diz o outro, a nossa ferramenta contra os males desta vida, orientados, claro, no discernimento do Senhor, através do Espírito Santo. Quebra de maldição é bíblico, dependendo do que se quer dizer como quebrar maldições. A verdade é, preste atenção, que este tema tem sido comum em muitas denominações, em muitas igrejas, onde pessoas supostamente especializadas em quebra de maldição têm atraído muita gente que busca a possibilidade de finalmente ser liberta. As pessoas costumam, queridos, até estabelecer uma classificação de maldições. As principais são, olhe bem, observe bem, preste atenção: maldição hereditária, maldição por alguma palavra lançada por alguém lá no passado, e a maldição ocasionada por algum tipo de pacto maligno em um determinado momento da vida. Mas diante de tudo isso, o cristão deve questionar. Você que tem fé, você que é crente, você que dá credibilidade, que acredita no Senhor, deve questionar o que a Bíblia diz sobre quebra de maldição. Esse deve ser o teu questionamento. Isso é bíblico? Algumas maldições realmente precisam ser quebradas na vida de uma pessoa? São 3 perguntas que eu quero compartilhar com você. O que é quebra de maldição? Preste atenção. Segundo quem defende esse tipo de prática, a quebra de maldição consiste em um processo onde maldições são quebradas. Fazem parte desse processo orações fortes, cerimônias, penitências, campanhas diversas e pagamento de votos necessário. Estas suposta não é coisa afirmada, supostas maldições que precisam ser quebradas
impedem o progresso e o desenvolvimento de uma pessoa. Supostamente a vítima de maldição fica prejudicada em diversas áreas de sua vida, tais como área sentimental, área intelectual, área financeira e etc, e etc. Por que eu estou dizendo supostamente? Porque supostamente você não afirma ter certeza daquilo que você está pregando, daquilo que você está falando. Em outras palavras, segundo esse conceito, uma pessoa pode ser crente em Jesus, quer dizer, pode acreditar em Jesus, mas não se liberta. Em alguns casos, queridos, para que ela tenha uma vida plena e feliz, se faz necessário que as maldições sejam quebradas. A Bíblia fala sobre quebra de maldição. Me dê aí mais um pouco da tua atenção para nós aprendermos juntos aqui sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos explica que a maior de todas as maldições é a maldição da lei, é bíblico. Isso porque ela serve para julgar e condenar o homem pecador. Escute bem, ela oficializa que o homem é incapaz de pagar o preço requerido por seus pecados ante a justiça divina, a justiça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreve que, olhe bem, Gálatas 3:10, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas, repito, 3, verso 10. Cristo, queridos, foi quem quebrou esta maldição para o seu povo. Isso significa que realmente a Bíblia fala sobre quebra de maldição, mas não como as pessoas muitas das vezes pensam, muitas das vezes pregam, muitas das vezes falam em seus trabalhos, em suas campanhas, em diversas igrejas, em diversas denominações. O verdadeiro cristão precisa de quebra de maldição? É uma pergunta que eu te falo. O crente, a pessoa que acredita em Deus, presta atenção, você que acredita em Deus, precisa de quebra de maldição? Neste ponto surge uma pergunta. Poderia um salvo genuíno estar sobre algum tipo de maldição? Preste atenção. Infelizmente, amados e queridos irmãos, muitos responderão que sim, mas infelizmente a Bíblia dirá que, mas felizmente, me desculpe, a Bíblia dirá que não. Em primeiro lugar, de fato, nós estávamos condenados, claro. Realmente não tínhamos chance alguma. Estávamos debaixo do quê? Da maldição por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia, que é a nossa bússola, aonde tem a resposta para todas as nossas perguntas espirituais. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, escute isso aqui, na cruz se fez maldito em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, 13. O que isso significa? Que Cristo carregou, amados e queridos irmãos e amigos, as nossas maldições sobre a vida dele. Portanto, a obra redentora de Cristo é suficientemente capaz de nos libertar de todas as maldições que poderiam incidir sobre as vossas vidas. Em segundo lugar, a Bíblia, querido, ela é direta ao afirmar que quando somos regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo, todas as nossas
dívidas são pagas. Preste atenção, em outras palavras, somos resgatados, redimidos, purificados de forma que nenhum outro pagamento adicional se faz necessário. Cristo, quando morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, sendo o primeiro dia da semana. Ele quebra todo tipo de maldição na vida daquelas pessoas que dão crédito, que creem, que têm fé, que respeitam a sua palavra. Se nossos pecados e maldições fossem colocados em um carnê, preste atenção nisso aqui, poderíamos dizer que Cristo quitou totalmente esse carnê de uma única vez. Ele não deixou nenhuma parcela com pagamento pendente. A obra redentora de Cristo é tão completa e profunda e eficaz que ela nos torna pessoas melhores, mas nos faz novas pessoas, novas criaturas. É um novo nascimento e não um tratamento rejuvenescedor. Quando cremos que Jesus, queridos, é o Filho de Deus, que nos limpa de todo pecado, somos selados com o divino Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, eu quero ler, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Diz ainda Romanos, lá nos versículos do capítulo 3, todos pecaram, todos se tornaram inúteis, separados da glória de Deus e merecedores da sua ira. Porém, pela graça, fomos salvos e justificados pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Quero citar aqui, antes de encerrar esta palavra, já estou indo para o final, quero citar alguns rituais de quebra de maldição que afrontam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aquele tipo de campanha de quebra de maldição anunciado por várias pessoas é algo totalmente antibíblico. Não está na Bíblia, não tem amparo doutrinário, pois implica na insuficiência da obra redentora de Jesus Cristo. É como se a obra de Cristo fosse insuficiente, é como se Cristo não fosse plenamente capaz de libertar o pecador de forma definitiva de algum tipo de aditivo ou complemento devesse ser adicionado à sua obra redentora na cruz. E para quem pensa assim, esse complemento, escute, supostamente deve ser realizado por pessoas que possuam um tipo de quê? Dom específico, direcionado à área de batalha espiritual. Em relação aos ímpios, quando eu falo ímpio, eu falo aqueles que não creem em Deus, não dão credibilidade ao Senhor, não tiveram ainda uma experiência profunda com Jesus Cristo. Em relação aos ímpios, certamente eles continuam maldição devido ao jugo e à escravidão do pecado. Precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados, mas a única forma de eles serem libertos é conhecendo verdadeiramente a Cristo nosso Senhor. A Bíblia, querido, não diz que essa libertação vem pela participação em rituais de quebra de maldição. Ao contrário, o próprio Jesus declarou, olha que coisa linda, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus Cristo. João 8, verso 32. Quanto aos redimidos, aqueles que pediram perdão dos seus pecados, que creem na perfeita salvação em Cristo Jesus, através de profissão de fé, eles não estão mais sob a maldição que deve ser quebrada. Eles foram regenerados,
feitos novas criaturas, justificados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Teu corpo, querido, é templo de habitação do Divino Espírito Santo. Agora, eles possuem um novo modo de viver. Escute isso aqui. Os salvos não estão livres de problemas, de adversidade, de lutas, de peleja. Nós, enquanto estivermos nesse mundo sem luta, você não tem vitória. Estamos sempre com adversidade. Estamos sempre com problemas. Os salvos não estão livres de problemas e aflições nessa terra. João 16:33 diz o que para nós? E eu lhes disse essas coisas para que em mim vós tenham paz. Neste mundo vós terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não falou que nós viveríamos na igreja, neste mundo, sob um mar de rosas. Algum problema tinha que acontecer para que ele desse solução e o nome do Senhor fosse glorificado, porque ele venceu o mundo. Quem vence o mundo tem poder para nos libertar de toda a maldição investida pelo adversário, pelo diabo, em nossas vidas. Entretanto, eles possuem o sumo sacerdote, que é poderoso para perdoá-los e purificá-los de toda a injustiça. Diante dessa verdade, o resultado é inevitável. Olha o que Romanos 8:1 diz. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou te convidando, mediante as palavras da Bíblia Sagradas, palavras do próprio Jesus, a rejeitar todo tipo de maldição que advenha, que você pensa que veio de antepassado, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o casamento da tua filha, sobre o casamento do teu filho. Rejeite isso, porque o Senhor já te libertou de toda a maldição. Se você acredita, receba como presente de Deus a sua vitória, toda a quebra da maldição que você pensa que está sofrendo por causa do seu passado. Olha o que diz ainda 1 João, capítulo 1, verso 9, eu quero ler. Se confessarmos os nossos pecados, é isso que você tem que fazer. Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo Paulo, eu já estou encerrando, me aguento mais um pouquinho aqui. O apóstolo Pedro, não Paulo, foi bastante claro ao dizer que o povo de Deus não está debaixo de qualquer maldição. Ele escreve que somos o quê, querido? Presta atenção o que o apóstolo Pedro escreveu. A geração eleita, ele dizendo para nós, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Queridos, fomos escolhidos para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Como alguém que foi alvo de uma forma tão completa e recebeu uma missão tão maravilhosa e ainda pode estar debaixo de qualquer tipo de maldição, você foi escolhido. Você já foi liberto de toda a maldição. Então não existe maldição para a tua vida. Que crê, que acredita, rejeite, pare com isso. Resista às investidas satânicas contra a tua família. Resista à maldição. Rejeita isso tudo e peça ao Senhor para declarar, para confirmar a libertação de toda a maldição que ele te deu quando morto e ressuscitado na cruz do Calvário. Queridos, o verdadeiro cristão deve descansar, se aquietar, ficar tranquilo na certeza de que a sua maldição foi quebrada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o crente, quando eu falo crente, eu falo cristão, aquelas pessoas que acreditam em Jesus, acreditam em Deus. Para os crentes, Jesus Cristo é a sua quebra de maldição perfeita e
irrevogável, não tem como voltar atrás. Ele quebrou toda a maldição. Tudo aquilo que o adversário pensava em fazer com a tua vida, com a tua família, no seu matrimônio, com o casamento do teu filho, da tua filha, na família toda, tudo aquilo que o adversário pensava em manter você escravizado, o Senhor te libertou. O Senhor quebrou toda a maldição sobre a vida daqueles que verdadeiramente acreditam em Deus. Rejeite qualquer tipo de maldição. É a palavra do Senhor para você nesta manhã. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é o nosso libertador? Quem é a verdade? Jesus Cristo, o nosso Senhor, que desenfeitou a glória do Pai, veio a este mundo, se fez homem, pregou, fez milagre, não teve pecado sobre a tua vida, apesar de ter sido tentado pelo próprio adversário. Mas um dia morreu na cruz, ressuscitou para a glória do Pai, para nos dar garantia de quebra de toda a maldição sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, no momento em que estamos celebrando a mesma. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra. Alcança os teus filhos, Senhor, nesta manhã. Senhor, que eles possam entender que nós estamos aqui nada mais, nada menos que confirmando a quebra de maldição que o Senhor fez lá na cruz do Calvário por nossas vidas. Se cremos, se temos fé, se confessamos nossos pecados, temos garantias irrevogavelmente de quebra de maldição, que possamos rejeitar, que os teus filhos possam rejeitar todo tipo de maldição que venha sobre a vida deles. Cura a enfermidade. Pai, trabalha no ambiente familiar. Jesus, reconstrua tudo que foi desestruturado pelo adversário dentro da família. Nós te pedimos, nós te agradecemos no nome santo, adorável de Jesus. Que Deus te abençoe e nos dê uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua atenção. Amém, amém e amém.